Muito boa tarde a todos. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do seu sistema Arapuã Band, com muitas informações até às 14 horas e 30 minutos, deixando você ainda melhor informado. Daqui a pouco uma entrevista ao vivo com um dos advogados mais competentes do nosso estado da Paraíba, ainda jovem, né, com um know-how importante já na área eleitoral. Estamos prestes aí a um pleito eleitoral. Nós vamos trazer essa pauta, 9 dias apenas, né? O doutor José Lucas vai conversar com a gente sobre esses 9 dias que faltam para o pleito eleitoral, não só em João Pessoa, mas em toda a Paraíba. Será a pauta política daqui a pouquinho, numa conversa importante com o doutor José Lucas, como também temos informação importantíssima em relação ao desenvolvimento do Polo Turístico Cabo Branco. O Polo Turístico Cabo Branco, que é um grande equipamento turístico para João Pessoa e para a Paraíba, e com certeza vai ser um avanço para o turismo do nosso estado. A gente traz as informações agora. Hoje pela manhã teve um evento importantíssimo para o desenvolvimento dessa obra. Depois de 36 anos, as obras do Polo Turístico Cabo Branco são uma realidade. Saíram do papel e estão bem adiantadas. 6 resorts, 5 estrelas, estão sendo construídos para atrair turistas de alto poder aquisitivo. O diretor executivo do Sistema Arapuã, Daniel Nobre, foi convidado para fazer uma visita técnica às obras ao lado do presidente da Sinep, Rômulo Polari. A Arapuã é a primeira TV da Paraíba a acompanhar uma visita dessas ao local. O andamento das obras e a grandiosidade do projeto impressionam a quem vê de perto. Na parte interna, os apartamentos luxuosos com vistas para o mar são todos decorados, mobiliados, valorizando a cultura nordestina e a paraibana. Nesse aqui, por exemplo, um dos detalhes são os tecidos de algodão colorido. Já é uma realidade, exatamente. A gente vê que aqui já sai do papel. Visitamos aqui as obras e estamos aqui impressionados com a envergadura, né, com a pujança desse local. Então, a gente fica muito feliz em ver o governo do estado trabalhando, atuando em prol da nossa Paraíba, trazendo números excelentes. Então, a TV Arapuã, de fato, é uma parceira do governo do estado e a gente está fazendo, além de um papel de servir a nossa população, mostrando que isso aqui é a nossa joia. É o que a gente tem de melhor para desfrutar na Paraíba. Então, para quem é de outros estados, vir aqui a Paraíba vai ter aonde se hospedar, vai ter aonde desfrutar de um excelente lazer. Então, a gente fica muito feliz em estar trazendo o Sistema Arapuã, mostrando isso aqui para toda a população. Tivemos o privilégio de ser a primeira TV a mostrar essa obra em andamento. Sem sombra de dúvida, Rômulo Polari, junto com o governador do estado, nos prestigiou, fazendo com que a gente mostre isso aqui. Na verdade, a gente tem um orgulho enorme em falar da Paraíba, principalmente para fora. Então, a gente agradece aí o apoio todo do nosso presidente da Sinep e também do governo do estado da Paraíba. O polo turístico representa um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Depois de pronto, vai dispor de 11 mil novos leitos na capital paraibana e vai gerar mais de 13 mil empregos. O presidente da Sinep, Rômulo Polari, relata que só na fase de construção, o polo turístico já promove a geração de mais de 10 mil empregos. A gente não mais do que palavras, a gente gostaria de mostrar obra, né? Essa visita de hoje para levar a todo o paraibano essa boa notícia, né? Que o polo turístico Cabo Branco realmente já é uma realidade e tem data para entrar em funcionamento. Nós temos aqui 2025 e 2026 com tudo pronto. Esse aqui, por exemplo, a primeira etapa dele, dezembro de 2025. Já está agendado aqui com o grupo, o Réveillon 2025 vai ser aqui no Tauá Resort João Pessoa. Então o paraibano não tem mais aquela história de dizer, é só conversa não, né? Só conversa não. E aqui, aí vocês estão fazendo essa matéria para mostrar e levar essa boa notícia aí para o paraibano. Né? A gente fez muito trabalho de forma silenciosa, como tem que ser, e agora sim a gente já pode começar a mostrar o que tem aí para desenvolver o turismo, virar a chave do turismo e a história do turismo na Paraíba. Tá aí uma importante matéria trazida aí pelo Jair Maci Andrade, Polo Turístico Cabo Branco, e o nosso representante do Sistema Arapuã, o Daniel Nobre, esteve por lá, ele conhece também da área, e essa parceria importante do governo do estado, Sinep e também com a imprensa, para levar o conhecimento da população como essa obra vai se desenvolver. Vai trazer uma infinidade de turistas para o nosso estado, tendo a capacidade não só de recebê-los, mas de bem recebê-los a partir de agora. A obra está em pleno andamento e acredito que
já no meio do próximo ano, essas obras estarão totalmente concluídas. Olha, a partir desse momento, vamos iniciar a entrevista com um dos advogados mais conceituados, falando na questão do direito eleitoral. Estamos apenas 9 dias do processo eleitoral e o doutor José Lucas vai conversar conosco a partir de agora sobre esse pequeno espaço de tempo, né? Está chegando a hora da votação do povo paraibano e do povo brasileiro escolher os seus representantes. Queria que o senhor pudesse falar sobre a expectativa como advogado, como uma pessoa que milita nessa área, que entende e que tem trabalhado muito nos bastidores, já que essa eleição de 24 tem sido uma marca de judicialização por algumas questões. Boa tarde. Boa tarde, Rudnei. Então, como você já bem introduziu, a gente está 9 dias do primeiro turno. Então, para muitas cidades, é o único turno que há. Na Paraíba, nós só teremos possibilidade de segundo turno em João Pessoa e Campina Grande por determinação legal. Então, a partir de 200 mil eleitores é que essas cidades elas realizam o segundo turno. Então, estamos aí a 9 dias desse primeiro turno, é a reta final também para os candidatos a vereadores. Nós sabemos que são eleitos apenas em um turno de votação. Então, é uma expectativa de deslinde, é a reta final para o candidato pedir o voto, para o candidato ir atrás, tanto a prefeito quanto a vereador. E também é um momento de muito cuidado, porque é um momento em que, às vezes, os cuidados que você teve em todos os outros 40 dias de campanha, às vezes você quer arriscar para levar a vitória e isso nunca é aconselhável, porque, de fato, a campanha ela tem uma observância judicial muito grande. Até porque, obviamente, já que o pleito eleitoral ele tem regras, essas regras têm que ser observadas. E para serem observadas, os outros candidatos também vão fazendo esse contraponto. Eles vão provocando a justiça para que se manifestem ali sobre determinados pontos que acreditam ter ali uma eventual ilegalidade. Ou até um motivo de cassação, de impedimento da candidatura. Nesses últimos dias, o senhor trouxe uma síntese importante. O que pode trazer de prejuízos, quais ações o candidato não deve, para quem está nos acompanhando agora, candidatos a vereador, candidatos a prefeito de diversas cidades no estado, o que a classe política não deve nem fazer, nem tentar arriscar nesses últimos dias? Esses movimentos que eu falei são aqueles que a gente observa desde o início da campanha eleitoral e até desde a pré-campanha. Então, o candidato, obviamente, ele nunca pode comprar voto. Nessa reta final, historicamente, é um momento em que alguns candidatos tentam fazer esse último esforço. O candidato também ele não pode extrapolar os limites da propaganda eleitoral. Então, não pode fazer uma propaganda eleitoral trazendo fatos inverídicos, não pode fazer o patrocínio de peças que sejam negativas a outro candidato. Então, todos esses pontos eles devem obviamente ser analisados e essa reta final ela é importante porque é nessa campanha que a gente já tem, por exemplo, algumas limitações à realização de atos políticos, às realizações da própria propaganda em rede social, que ela encerra um pouquinho antes ali do dia do pleito. A gente tem também já o encerramento daqui a pouco do horário eleitoral. Então, todos esses mecanismos onde nós nos encaminhamos para, de fato, chegar no dia das eleições e fazer uma eleição tranquila, uma eleição ordeira e de lá tirarmos quem serão os nossos próximos representantes é o objetivo, acredito que de todos. Agora, é um momento também, obviamente, de atenção, porque não há nenhuma justificativa para o desrespeito a essas regras. Então, há, na verdade, uma necessidade de observância bastante rígida. Talvez esse seja até o ponto mais crucial da campanha. José Lucas, esses 9 dias finais ainda está gerando uma expectativa em algumas coligações Paraíba fora. Ontem mesmo nós entrevistamos a doutora Gameliel Dias, que é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E um dos temas foi a questão dos julgamentos que ainda restam, ainda faltam serem julgados em relação a algumas candidaturas, de deferimento ou não de registro de candidaturas. Como é que o senhor observa esse cenário? Estamos apenas, quase uma semana dessa reta final e ainda existem candidaturas pendentes de, por exemplo, do candidato apresentar para o seu público, para o seu eleitorado que está apto a disputar. Esse também é um ponto interessante. As candidaturas elas podem ser alvo de impugnações, das mais diversas razões. E essas impugnações elas são levadas
Na verdade, inicialmente você faz o pedido de registro de candidatura perante o juiz zonal correspondente, a gente está na eleição municipal, então esses pedidos de registro de candidatura são levados aos juízes daquelas zonas eleitorais específicas. O juiz, nesse processo de registro de candidatura ainda, os adversários e o Ministério Público podem apresentar impugnações. Então, apesar dele ter feito esse pedido, aqui você tem que se observar que talvez tenha essa ou aquela desrespeito. A parte também tem a oportunidade, obviamente, de se defender, e vem então a sentença do juiz zonal. Após essa sentença, você tem que garantir também que haja recursos. E esses recursos são direcionados ao Tribunal Eleitoral da Paraíba. E nesse ano de 2024, a gente está vivenciando as eleições municipais. Então, nós temos aí 223 municípios. Então, você imagina a quantidade de recursos que eventualmente chegam ao tribunal. De fato, o tribunal ele fica muito assoberbado de trabalho para dar vazão a esses recursos. Então, não tem como, obviamente, você impor que o tribunal ele respondesse com maior celeridade, até porque eu acredito que o tribunal faz o seu esforço máximo. Em contrapartida, você não poderia impedir que a pessoa fosse candidata. Então, é o que ocorre já há muitas eleições e que já se popularizou de que determinado candidato ele está concorrendo sob júdice. E essa qualidade dele de concorrer sob júdice, ela vai perdurar até que se encerre o processo eleitoral. E aí, encerrando-se o processo eleitoral, ele deixa de concorrer sob júdice. Mas se o processo ainda não tivesse sido finalizado, aí você tem que ter o trânsito julgado desse processo até para que haja a diplomação dos eleitos, ou então, inclusive, para que se retire e esse candidato ele seja impedido de ser diplomado. É esse momento em que, de fato, para alguns candidatos ainda é incerto, porque depende de uma determinação judicial, e para outros não. Outros já tiveram seus registros deferidos, mas também não quer dizer que a candidatura não possa ser alvo de nenhum processo. E a gente tem que lembrar que, apesar de estar com o registro deferido, podem vir aí AGES ou AINES, que são ações próprias da Justiça Eleitoral, é a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo, até mesmo também o recurso contra expedição de diploma, que podem vir, então, a cassar o registro anterior, pode vir a discutir alguma irregularidade cometida durante o período eleitoral que não era prevista no registro de candidatura. Doutor José Lucas, essas últimas horas tem tido algumas informações, principalmente nesse cenário eleitoral, que estão deixando algumas pessoas com grandes questionamentos. Por exemplo, na Morada do Sol, na cidade de Patos, sertão do estado. Trouxemos ontem uma informação que alguns nomes que disputariam as eleições desse ano, mulheres, 3 mulheres de um determinado partido de coligação, desistiram de disputar a eleição. Elas desistiram, elas são do partido MDB, da cidade de Patos. Desistiram da candidatura. Como é que ficam agora as contas em relação à questão da cota de gênero, da questão de homens e mulheres, número de homens e mulheres, 30% tem que ser de mulheres. O que a coligação terá que fazer agora? Tirar homens da chapa? Como proceder a partir de agora com a desistência delas 3? Isso, a gente tem que analisar, obviamente, casuisticamente. A gente só pode dar uma informação mais precisa se eu for ali olhar o DRAP, ver como é que está se comportando. Por quê? Porque a regra de respeito à cota de gênero, ela é taxativa. Então, aquela coligação a vereador, que é o caso dessas eleições, ela tem que ter 30% pelo menos de mulher. Agora, ela pode ter mais. Então, se é um DRAP que foi registrado com mais de 30% e a saída dessas mulheres não vai impactar a cota mínima, tranquilo, os candidatos eles prosseguem com suas campanhas. Agora, se essa desistência ela impactar a cota de gênero, a recomendação então é que também outros homens desistam da candidatura para que você não tenha o desrespeito a essa cota. O Tribunal Eleitoral da Paraíba, de outros tantos estados do Brasil e até mesmo o TSE, eles têm sido bastante rigorosos na observância dessa questão da cota de gênero. Mesmo que, no caso, as candidaturas delas já tivessem sido registradas, homologadas e estavam desimpedidas através da Justiça Eleitoral, foi uma decisão própria, né? Não teve nenhuma questão de impedimento judicial. Uma decisão particular de cada uma que deixaram essas candidaturas. Essa desistência vai impactar e obrigatoriamente terá que os homens que estão com a sua candidatura tranquila terão que retirar, ou teoricamente sim? Essas questões, elas na verdade até trazem um momento um pouco anterior. Até o dia 16 de setembro, os partidos eles poderiam ali livremente realizar a substituição de candidatos. Então um candidato renunciava
e comunicava ao partido, o partido poderia encaminhar um novo pedido de registro. Esse prazo ele era possível, porque até o dia 16 nós estávamos ali há 20 dias da realização das eleições. As renúncias que ocorram agora para os cargos proporcionais de vereador relativo à cota feminina, ela tem que ter bastante cuidado na sua análise, porque de fato a candidata ela pode simplesmente desistir do pleito e você não prejudicaria outro candidato. Qual é o grande problema? É que ainda assim essa análise ela vai ser feita pela Justiça Eleitoral, tenho certeza, tanto através do Ministério Público como até mesmo de outras coligações, porque a gente sabe que na distribuição de vagas, essas contas de qual é o partido que vai importa muito, eles podem levar isso ao Judiciário para dizer o seguinte: olha, a renúncia que foi formalizada ela é uma fraude. Por quê? Porque a candidata até tal momento não realizou ato de campanha, até tal momento ela não realizou, não impulsionou nada de campanha. Então, não necessariamente ela tem que realizar gasto de campanha. Até porque, a depender da cidade, o candidato ele não vai ter ali o recebimento de um fundo partidário expressivo, ele não vai ter possibilidade de, com recursos próprios, custear uma campanha, mas os atos de campanha também são gratuitos. Então, numa rede social, não fez nenhum pedido de voto, não disse para ninguém qual era o seu número. Então, todos esses são elementos que, mesmo havendo a renúncia, pode levar a Justiça Eleitoral ao entendimento de que se trataria de uma candidatura fantasma. E o fato de renunciar ou não, ele fica mais próximo, por quê? Muitas dessas candidaturas fantasmas, elas eram marcadas por um fato, de que a mulher não renunciava, chegava no dia da campanha e a urna estava zerada. E quando a urna estava zerada, isso era um indício de que, de fato, era uma candidatura laranja, porque sequer você próprio votou em si. Então, havia ali um elemento muito forte, mas esse elemento ele não era único. Teve casos de candidatura fantasma que o DRAP ele foi condenado e a suposta candidata laranja tinha 5, tinha 6, tinha 10 votos. E você diz, não, mas se ela teve voto é porque, de fato, não era uma candidatura laranja, ela de fato foi candidata. Ela pode não ter sido bem votada. E aí não é nenhum ilícito eleitoral, é apenas uma falta na campanha. Mas justamente porque existem outros elementos que o judiciário analisava, que é justamente isso, a ausência de gasto de campanha, a ausência de realização de atos de campanha, pedir voto para outro candidato que não para si. Então a Justiça Eleitoral pode analisar. A gente está em período de propaganda eleitoral regular desde o dia 16 de agosto, salvo engano, 16 ou 15. Então, a partir daquela data, você realizou algum ato, você pediu voto a alguém, você tem em sua rede social, ou desde aquele momento na sua rede social, você já está pedindo voto para outro candidato do seu próprio partido. Então, é uma questão que deve ser bastante analisada e a renúncia por si só, ela não é irregular, mas ela pode levantar ainda assim irregularidades. Até quando pode ir a campanha eleitoral? Até as 24 horas finais ou tem algum prazo diferente disso? O senhor responde daqui a pouco após o intervalo comercial. A gente volta já já aqui no Rede Verdade.